O dente ele é formado pelo esmalte, dentina e polpa. E o que ocorre ao longo da vida é que o dente ele vai desgastando, vai perdendo aquela camada superficial que é o esmalte. Já é um processo natural? Já é um processo natural, né? A gente vê, por exemplo, na pré-história, você tem aquelas escavações que achavam os esqueletos e a gente já viam, né, os primórdios do ser humano com um desgaste avançado, principalmente porque consumir alimentos in natura, né? Mandioca, carne, você triturava aquilo, então você desgastava mais o dente. Atualmente, com a alimentação mais macia, há um menor desgaste do dente pelo atrito com o alimento. Porém, os alimentos atualmente são mais ácidos. Então a gente tem suco, refrigerante, né, vários insumos que vão corroendo o esmalte do dente. O próprio ato de escovar o dente, se feito de maneira inadequada, também vai provocar o desgaste do dente. Se usar, por exemplo, uma escova com cerdas duras, ela vai destruir o esmalte do dente. Se você utilizar, por exemplo, também um creme dental abrasivo, né, que a gente vê que tem pequenos grânulozinhos, né, uma aspereza maior, ele vai desgastando o esmalte. Esses cremes dentais que prometem clarear o dente, por exemplo, pode acelerar o processo de desgaste também? Geralmente. E até mesmo o clareamento feito em consultório, ele pode... As pastas dentais que se dizem clareadoras, elas são um pouco mais abrasivas, sim. A gente pega o indicador, né, e o polegar e faz esse movimento com a pasta, você vai sentir aqueles grânulos de sílica que tem dentro da pasta dental. Então esse processo de destruição, ele vai ser acelerado com as pastas, podem ser acelerados com a pasta clareadora, principalmente se uso contínuo. Enxaguante bucal também? O enxaguante bucal não, é pouco responsável. E o clareamento dental feito em clínica, em consultório, ele é menos agressivo do que o feito em casa, usando moldeira e de uso indiscriminado. Entendi. Outra questão que pode acelerar essa questão do desgaste dos dentes é o bruxismo, né? Aquela o ato pressão. De ranger, né? Ou o apertar do dente, ou o ranger, que é o bruxismo cêntrico ou excêntrico, eles vão provocar uma perda da superfície do dente, tanto na oclusal quanto próximo à gengiva, porque perto da gengiva é muito fininho. Então aquilo ali vai dando pequenas trincas e o esmalte vai desgastando naquela região, vai soltando, né? Então o ato do bruxismo, ele vai piorar muito, né, o desgaste do dente. E à medida que ele vai se tornando mais agressivo, com o passar do tempo, se expõe a dentina. E a dentina é mais macia do que o esmalte, aí ele vai acelerar mais ainda. A dentina seria aquela parte bem interna do dente? Isso, você tem o nervo, que é um miolinho, né? Depois vem a dentina e depois vem o esmalte. E o esmalte, na verdade, não é uma camada muito grossa, ele é fino. Ele está ali como uma proteção, e que vai se perdendo com a idade. Entendi. E como que a gente sabe, por exemplo, eu sou solteira, né? Então, no caso, não tenho ninguém para falar comigo, você está rangendo o dente durante a noite. Eu realmente só descobri que eu estava rangendo o dente depois que eu casei. E aí meu marido falou, nossa, você faz muito barulho à noite com os dentes. Como que eu vou saber que eu tenho esse problema? O importante é você ir no dentista, porque ele vai poder diagnosticar. E você olha também as fotos ao longo da vida. Se você reparar que os 4 dentes anteriores, que são os primeiros a acusar o bruxismo, estão diminuindo de tamanho, né, você pode saber que está tendo um bruxismo. Então, por exemplo, aquela pessoa que tem os dentes todos retinhos, que pode ser indicação de bruxismo. Cada dente tem que ter um tamanho específico? Geralmente isso varia de acordo com a genética, né? Mas geralmente o central é um pouco maior, né? O lateral menor, depois vem o canino, que é mais pontudinho, né? E depois vem o premolar, molar. Cada um tem uma anatomia, mas isso depende muito da genética, né? Tem pessoas que têm a linha áurea certinha, né? O central, lateral, canino e premolares formando
aquela característica que a gente chama de linha áurea, porque é uma beleza mais natural, né? Outras pessoas não, tem realmente os dentes menores, outros têm os dentes mais retos, mas o bruxismo, o profissional, o dentista, ele diagnostica facilmente. Ele já, chegando no consultório, ele já vai saber avaliar e ele tem a obrigação de saber. Então vamos confiar que eles vão saber. E o que pode ocasionar o bruxismo? Eu já ouvi falar a questão de estresse. Sim. É relevante isso? É relevante. O estresse é a principal causa do bruxismo, né? Então, essa vida que a gente tem atribulada, muito... desde criança, né? Você já vê a escola já cobrando, né? Tudo. Então, desemprego, né? Ou um emprego também que é estressante, né? Uma vida conjugal que às vezes não tá tendo problema, ou mesmo a pessoa tem algum tipo de problema psíquico, né, ela desconta nos dentes, né, ela vai ranger o dente. Então o estresse é causador de bruxismo. Acaba que é uma forma de aliviar esse estresse, aí você ou aperta ou você... Isso, uma válvula de escape, né? Então aí você range, ou tem o bruxismo centro, que é que você só aperta o dente, né, ou aquele que você range, né, que é o apertar e esfregar. Ou seja, que é um pouquinho mais complicado, né? Vai todos os dois bastante. são muito ruins. O bruxismo cedo, que é aquele que você só aperta, ele vai provocar perda óssea, que é um bruxismo perigoso, porque a pessoa não repara que está tendo uma perda de esmalte, não está diminuindo o dente, mas o dente começa a bambear, e quando ela vê, né, já está num quadro mais grave. Então, é importante o acompanhamento do dentista de 6 meses, para ele verificar não só a análise clínica, mas uma análise radiográfica também. Né? Pode-se tomar radiografias e hoje existem as tomografias, que é um artefato que você vê em 3D o tecido ósseo e você diagnostica precocemente a perda de osso. E aí dá para prevenir, né? Dá para prevenir. Aí usa-se as placas de bruxismo noturnas, né? Ainda usa-se essas placas? Dos tratamentos é essa... o uso da placa. E é importante a reconstrução. Então, se você já teve uma perda de esmalte, dentina, é importantíssimo você reconstruir aquele esmalte perdido. Essa reconstrução, que a gente chama de reabilitação oral, ela se faz através de facetas, seja elas de porcelana, de resina, de materiais híbridos, né? E essas reconstruções hoje são feitas numa velocidade muito grande, né? Existem técnicas alemãs que você reconstrói todo um sorriso em poucos dias, em 2 dias, né? Você trabalha com um conceito chamado Day Clinic, você interna o paciente na clínica e ele pode fazer acordado ou sedado todo o procedimento. É doloroso? Não, é tranquilo. Pode ser feito através de anestesia local ou através da sedação. É que vem um médico anestesista e o paciente dorme, não vê nada, acorda. Já acorda com um sorriso novo. Um sorriso novo, isso mesmo. Então, vamos falar um pouquinho da questão dos jovens, dessa pesquisa que a USP fez. Tá. A vida atribulada do jovem hoje, né? Porque hoje o jovem ele tem que se preocupar com a faculdade, com o emprego, com a família, com um monte de coisas. Isso pode estar causando esse desgaste maior dos dentes? Sim. É um reflexo? É um reflexo. Hoje, se a gente pegar, por exemplo, na minha época, a gente tinha até uma rotina mais tranquila, né? Não tinha WhatsApp, né? Não tinha celular, não tinha, né? O computador estava começando, né? E hoje não, hoje os jovens já têm toda uma carga em cima deles muito maior e há uma cobrança maior, a concorrência é muito maior. A gente vê pelo número de universidades abertas, né, para odontologia, para qualquer área, que é absurda. Depois vem aquele quantidade, né, grande de profissionais jogados no mercado, né? Então aí vem concorrência, desemprego e tudo. Então a gente tem realmente um aumento nos jovens do nível de estresse e, consequentemente, um aumento do bruxismo. Entendi. E a gente consegue prevenir essa questão do desgaste dentário? Descobrindo essas causas, a gente consegue realmente prevenir para que isso não evolua e acaba estragando o sorriso da pessoa? Isso, a prevenção é isso. Aí no dentista de 6 meses, para fazer o diagnóstico precoce. O uso de placa de bruxismo é muito importante. Atividades também físicas que visam diminuir o estresse, né? Então, por exemplo, a pessoa pode fazer uma corrida, uma natação, sempre umas 3 horas antes de deitar,
para não alterar o ciclo do sono. Para não despertar, não né? despertar. Não acabar despertando. E o trabalho reconstrutivo o mais rápido possível. Se houve um desgaste, reconstruir aquilo para não chegar na dentina. A gente tem uma pergunta aqui ainda relacionado ao bruxismo. Tenho bruxismo e gostaria de saber, depois de todo o tratamento da placa noturna e a reconstrução se a reconstrução do bruxismo, o bruxismo some. Se esse tratamento ele tem um tempo de duração ou não. Ou a pessoa que tem o bruxismo, ela vai ter que fazer esse tratamento vitalício. A gente tem ciclos de fase, né, de estresse. Então, ocorre geralmente o bruxismo naquelas fases que você está mais estressado. Às vezes uma pessoa tem um bruxismo durante 3 meses, e depois desaparece, fica 1 ano sem ter o bruxismo. Mas um conselho que a gente dá para esse tipo de paciente é usar a placa, né? Porque, hoje eu não tive bruxismo, mas pelo amanhã, sim, pelo não, pelo sim, pelo não, usa a placa, né? E a gente pode também, uma outra técnica de diagnóstico interessante do bruxismo, é porque a placa, por ser de acrílico, ela vai desgastar. Então, se o paciente observar que aquela placa que ele fez, ela está desgastando, quer dizer que o bruxismo está ativo, né? E hoje também a gente aconselha um acompanhamento também psicológico e psiquiátrico, porque tem o fundo psicológico no meio. Emocional também, no né? meio. Então, é interessante, às vezes, o uso até de alguma medicação, né, receitada pelo médico, para diminuir o nível de estresse. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.